vamos falar nessa manhã. O Senhor colocou no meu coração esse texto há alguns dias, e eu gosto muito de Elias e Eliseu, né? E eu estava lendo essa passagem, talvez você já ouviu inúmeras palavras a respeito, né? De Elias e Eliseu. Não quero falar desse momento onde Eliseu recebeu a unção do Espírito Santo, a unção que estava sobre Elias, mas sim de algumas coisas que começaram a acontecer. Por quê? Queridos, eu quero que você entenda que nessa manhã o Senhor traz estratégias certas para nós. O Senhor traz planos perfeitos para nós, para os momentos que nós iremos viver. Então, desde o momento que você nasceu, o Senhor, Ele escreveu um plano para você. E talvez, às vezes nós temos uma certa, não é resistência, mas às vezes nós ficamos pensando, né? Será que quando nós ainda não tínhamos entregado as nossas vidas para o Senhor, de alguma forma o Senhor nos conduzia? Eu acredito que sim. De alguma forma o Senhor cuidava da sua vida. Amém? Porque Ele nos ama. Independente se nós o conhecemos ou ainda não. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por todos, até por aqueles que nunca iriam aceitar. Então, de alguma forma, nós somos cercados pelo amor de Deus. E aí, então o que acontece? Existe um plano do Senhor. E talvez nós ficamos temerosos por algumas situações nas nossas vidas e o que nós iremos fazer. Mas Deus tem uma estratégia para você. Não se preocupe qual seja a circunstância que você está nesta manhã. Deus tem uma estratégia para você. E aí então nós vemos na vida de Eliseu. Eu acredito que muitos já leram a passagem. E Eliseu, ele teve uma caminhada para conseguir aquilo que ele queria. E se nós queremos algo mais do Senhor, né? Se nós queremos algo mais profundo com o Senhor, isso nós temos que buscar. O Senhor já nos deu a salvação, o Senhor já nos deu a graça dele, queridos, e isso é maravilhoso. Mas se nós queremos alguma coisa mais profunda, aí nós temos que buscar. Eu não digo pagar um preço, mas buscarmos, amém? Buscarmos ao Senhor, nos empenharmos, né? Tomarmos uma posição. E aí então o que acontece? Eliseu, ele queria algo, ele queria a mesma unção que estava sobre Elias. Ele queria ter na sua vida aquilo que ele via na vida do seu discipulador. E queridos, Elias era um homem poderoso nas mãos do Senhor. Ele tinha uma unção e mexia com as coisas da natureza, ele tinha habilidade espiritual para isso, queridos. E querer ter a unção de Elias era algo que tinha que buscar muito. E aí nós vemos então que Eliseu, ele teve uma caminhada para isso, mas a palavra do Senhor diz que ele recebeu. E logo que ele recebeu aquela porção, e a palavra diz que foi porção dobrada daquilo que estava sobre a vida de Elias, ele teve o primeiro obstáculo, o primeiro momento que ele precisava do Senhor. E a palavra do Senhor diz que então ele recebeu aquele manto, né? E aí ele estava lá no Rio Jordão, e ele tinha que passar para o outro lado. E agora é o primeiro momento, a primeira prova. É a primeira lição que Eliseu iria passar. Elias tinha habilidade em mexer com a natureza. E agora Eliseu está de frente a um problema. Ele precisava chegar do outro lado. E havia um rio. E a palavra do Senhor diz que no primeiro momento, queridos, nós somos assim, né? Quando nós chegamos na igreja, nós sempre nos apoiamos em alguma coisa, em alguém, né? E é por isso que é importante você procurar alguém para te discipular, porque nós vamos precisar. Às vezes você fica meio em dúvida como orar, como fazer,
né? Nós temos aqui pessoas que discipulam muitas pessoas, e eu sei que elas trazem estratégias. Por exemplo, a pastora Maria Luísa, eu sei que ensina para os seus discípulos, né? Como jejuar, como pedir um sinal para o Senhor, e nós temos que fazer isso, porque nós estamos começando como um bebê. Eu acho que nenhum pai aqui olhou para o seu filho e disse assim: agora você começa a andar, pegou na mão, né? Teve algum cuidado para isso. E aí então, Eliseu no primeiro momento não sabia muito bem o que fazer, e o que ele fez? Ele clamou ao Deus de Elias. Ele dizia assim: bom, eu não sei se eu já posso falar direto com Deus, mas eu vou usar Elias. Então clamou ao Deus de Elias para que ele ajudasse naquele momento, e a palavra do Senhor diz que quando ele bateu aquela capa, o Jordão abriu. Esse foi o primeiro momento de Eliseu. Queridos, Deus tem uma estratégia para a sua vida. Nessa manhã, o que precisa se abrir? O que é que você precisa do Senhor, que você olha e você diz: isto é uma grande dificuldade? Nós ouvimos aqui que Jesus está voltando, mas talvez eu vou falar algo aqui, eu quero que você entenda com o seu ouvido espiritual. O Senhor falou isso comigo, porque eu estava falando: Senhor, né? Tantas coisas têm acontecido, que o Senhor volte e tal. E o Senhor diz que nós fomos chamados, pastores, para trazer o céu para a terra primeiro. Queridos, os céus, nós cantamos, né? Começamos a cantar esses dias: até os céus beijar a terra. Queridos, a igreja está aqui para trazer o céu. E muitas vezes nós queremos ir para o céu, não é? Mas primeiro nós temos que trazer os céus aqui para a terra. Querido, você precisa ter a solução dos seus problemas, mas primeiro você precisa entender que você precisa trazer os céus aqui na terra primeiro. Então, muitas vezes nós queremos um milagre do Senhor, nós queremos algo do Senhor, então nós achamos que nós temos que então pedir para alguém, clamar para alguém. Mas querido, se você conseguir trazer os céus à terra, as coisas vão começar a acontecer. E aí o Senhor disse isso para mim: antes de você ir para o céu, você precisa trazer os céus aqui. Nós precisamos trazer os céus à terra, querido. Você foi chamado para trazer os céus à terra. Você foi chamado para trazer um ambiente de glória. E foi isso que Eliseu fez. Então ele foi e conseguiu. E aí a palavra do Senhor diz que os filhos dos profetas, que são os discípulos, né? Veja que eles eram discípulos de uma tal forma que chamavam o filho dos profetas. E você vai ver na palavra do Senhor que existia lá um lugar onde os profetas ficavam. O rancho dos profetas, a casa dos profetas. Eles ficavam lá para ser ministrados, ensinados o ofício profético. E aí então a palavra do Senhor diz que, apesar de tudo isso, queridos, muitas vezes vai acontecer muitos milagres nas nossas vidas, mas vai existir um momento em que as pessoas vão dizer assim: olha, mas mesmo assim, eu acho melhor você fazer isso. E foi o que aconteceu aqui com os filhos dos profetas. Eles viram que Eliseu fez algo sobrenatural, mas mesmo assim eles falaram assim: olha, tem 50 homens valentes lá no rancho dos profetas, você não quer pedir para eles irem procurar Elias? Porque eles sabiam da notícia que Elias tinha sido elevado aos céus, mas eles parece que ainda não estavam acreditando, porque Elias era um homem poderoso nas mãos de Deus. E aí a palavra do Senhor diz que Eliseu, ele sabia. Queridos, nós sabemos, quando nós sabemos qual é o plano do Senhor nas nossas vidas, nós não temos dúvida. Está alguma coisa em dúvida? Peça ao Senhor: Senhor, me traz a revelação da tua vontade, clareza. Porque aí nós não ficamos, aconteça o que acontecer ao nosso redor, nós não somos abalados, porque nós sabemos qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Eliseu tinha total consciência daquilo que Deus tinha na vida deles. Então no primeiro momento ele diz assim: não precisa procurar. Mas depois a palavra do Senhor diz que ele foi constrangido, porque talvez alguém falou assim: você está muito soberbo, você já está achando que já está tomando o lugar de Elias. Talvez alguém já questionou: você sabe quem era Elias? Você parece que não é discípulo.
E a palavra do Senhor diz que ele foi constrangido. Então aí ele falou, deu a ordem, falou, tá bom, pode ir buscar. Mas o que aconteceu? 3 dias. E aí então a palavra do Senhor diz que algo já começa a acontecer. Jesus também na sua vida quer te chamar para uma grande obra. E não se preocupe, que Ele vai confirmar aquilo que Ele tem na sua vida. E aí então começa a primeira confirmação, aliás, a segunda confirmação. A primeira foi quando o rio se abriu. Agora, logo em seguida, é interessante, né? Que os discípulos ali de Elias, os filhos dos profetas, como a palavra do Senhor diz, ele no primeiro momento questionaram Eliseu, disseram para ele, vamos procurar Elias, pode ser que ele seja por aí. Como ele era um homem de Deus, pode ser que o Senhor levou ele, mas deixou em outro lugar, enfim. Mas imediatamente a palavra do Senhor diz que eles já trouxeram uma questão para Eliseu resolver. E nós vamos a isso. Essa é a segunda lição que nós temos que aprender nessa manhã. Olha o que diz, verso 18. Quando voltaram para ele, pois Eliseu tinha ficado em Jericó, disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu, olha querido, logo em seguida, eles já disseram, é verdade, realmente, Eliseu, você já está na sua função. E aí eles já trouxeram uma questão, olha o que a palavra do Senhor diz, que imediatamente eles já começaram a falar de uma questão que estava acontecendo na cidade. E os homens da cidade disseram a Eliseu. Então eles viram que os profetas aprovaram Eliseu, e aí já diz assim, eis que é boa a situação dessa cidade, como o Senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Queridos, olha o que a palavra do Senhor nos aponta aqui. As pessoas da cidade, não os profetas, viram, começaram a ver o que estava acontecendo na vida de Eliseu e reconheceram Deus na vida de Eliseu. Segunda lição que nós aprendemos: as pessoas que não conhecem o Senhor precisam reconhecer Deus na sua vida. As pessoas precisam olhar para vocês e falar assim, gente, aquela mulher, aquele homem, acontecem coisas sobrenaturais. Acontece alguma coisa ao redor dele que não é normal. Esses dias eu estava vendo a palavra de um pastor que eu gosto muito, e ele disse que ele começou a orar ao Senhor porque ele estava vendo que a vida dele não estava de acordo, como nós ouvimos no momento profético. Parece que não estava alinhado com aquilo que o Senhor tinha na vida dele. E ele começou a orar, buscar o Senhor. E aí ele disse que em um determinado momento ele estava na casa dele, queridos, não estava no ambiente da igreja. É isso que você precisa começar a tirar da sua cabeça. Nós não temos que ser bênção aqui dentro. Aqui dentro é fácil nós sermos bênçãos. Nós temos que ser bênção lá fora. É lá fora que nós temos que levar o nome do Senhor. Quem está aqui dentro já conhece. Nós estamos aqui apenas para receber, amém? Mas a igreja do Senhor funciona lá fora. E aí então ele ficou pensando e ele começou a buscar o Senhor. E um dia chegou uma encomenda na casa dele e a pessoa foi entregar. E quando ele chegou no portão, a pessoa olhou para ele e começou a chorar. E começou a chorar. E queridos, ele começou a chorar de uma forma copiosa. Ele disse assim que ele ficou até meio sem graça. Ele falou, você está bem? Ele falou assim, quando eu olhei para o Senhor, não sei, eu não estou conseguindo parar de chorar, eu não estou conseguindo parar de chorar. E aí a mesma hora o Espírito Santo falou assim, agora você começou a se alinhar comigo. E aí passou um outro tempo, ele chegou em um outro lugar, e ele foi falar com uma outra pessoa, e a pessoa começou a chorar novamente, começou a chorar uma outra pessoa, e chorar da mesma forma que o moço. E aí ele começou a entender que ele estava se alinhando com a vontade do Senhor. A cidade precisa reconhecer Deus em você.
Aqueles homens não estavam no meio dos profetas, e a palavra do Senhor diz que eles trouxeram água. Eles falaram assim: olha, a cidade está boa. Mas é interessante eles falarem isso, né? Porque eles trazem um problema que compromete a cidade. Queridos, esse é o entendimento de quem não conhece o Senhor. Quem não conhece o Senhor, ele não tem clareza. Às vezes, ele pode até dizer que a vida dele está boa. Não, só tem um negocinho aqui, queridos. Mas o que eles trouxeram comprometia totalmente a cidade. É isso que você precisa entender nessa manhã. Que o Senhor quer te usar para esses detalhes. Às vezes, lá fora, as pessoas acham que não tem problema nenhum. Mas você vai ver que isso faz toda a diferença. Qual foi a questão? As águas são más e a terra é estéril. Queridos, como uma cidade tem uma água ruim, de péssima qualidade, e a terra não produz, como que essa cidade vai conseguir caminhar? Naquela época, o que precisava era de terra e água. E aí então esses homens dizem que a água é de má qualidade e a terra não produz. O que diz isso para nós espiritualmente? A água é o Espírito Santo em nós, representa o Espírito Santo em nós, representa as coisas de Deus. A palavra do Senhor diz que em nós, diga isso, em mim, corre um rio. Queridos, e aqui a palavra do Senhor diz que essas pessoas estavam dizendo que as águas eram de péssima qualidade. E nós sabemos que existem pessoas, inúmeras pessoas que estão com águas em má qualidade aí fora. E eles precisam procurar vocês para dizer: olha, tem alguma coisa aqui que não está bem. Mas o que precisa acontecer? Você precisa ter um rio que esteja fluindo na sua vida. O seu rio tem que estar de boa qualidade. E aí a palavra do Senhor diz que eles também denunciaram que a terra não era fértil. Queridos, lá fora nós sabemos que existe terra, mas ela não produz. Queridos, a nossa terra tem que produzir. Nós temos que nos preocupar, porque as pessoas precisam olhar para nós e falar assim: puxa vida, eu não consigo fazer nada, mas você consegue. Eu não consigo produzir, mas você consegue. Você está no mesmo ambiente do que eu. Eu já contei aqui inúmeras vezes de um lugar que eu trabalhei, que existia um moço que trabalhava na limpeza, e as pessoas, né, que tinham profissões pediam dinheiro emprestado para esse moço, e ele ganhava um salário mínimo. E logo no começo eu fiquei pensando: mas como assim que ele empresta dinheiro para os meninos que ganham tão bem? Até o dia que eu entrei no banheiro, ele estava limpando e ele estava cantando um hino da Rude Cruz. Eu falei: agora eu já entendi. Ele era um servo de Deus. Queridos, e ele emprestava dinheiro para as pessoas que ganhavam 4, 5 vezes a mais do que ele. E ele tinha uma vida sobrenatural. Um dia ele disse assim para mim: irmão Daniel, eu estava precisando de alimento na minha casa. E eu disse: mas por que você não falou comigo? Ele falou assim: não, mas eu não falo. Ele falou assim: mas não é por orgulho, porque o Senhor disse que eu não tenho que, não era para mim pedir, porque Ele ia providenciar todas as coisas. E aí eu disse para ele: o que aconteceu? Ele falou assim: irmão Daniel, chegou um carrão na frente da minha casa e começou a trazer o alimento. E ele disse assim que depois parou outro carrão na porta dele e começou a trazer alimento. Ele recebeu tanto alimento, ele disse assim, que ele abençoou a igreja por um mês com cesta básica. Ele disse assim que aquele mês ninguém na igreja dele trouxe cesta básica. Ele levou tudo para a igreja. Queridos, o que é isso? Alguém que tem uma terra fértil. Nessa manhã o Senhor quer que a sua terra seja fértil. Nessa manhã o Senhor quer que as suas águas que estão fluindo no seu interior sejam limpas, porque outras pessoas vão chegar até você, pode escrever, outras pessoas vão chegar até você e vão dizer: eu quero isso que está na sua vida. Foi isso que aquelas pessoas reconheceram na vida de Eliseu. Eles reconheceram que verdadeiramente ele era um homem de Deus e que aquela questão ele poderia ajudar.
Deus está contando com você nessa manhã. Nós estamos no momento de comunhão, e como família o Senhor está dizendo para nós, Ele está contando com você, porque Ele quer mudar a história dessa cidade, Ele quer mudar a história da sua família, Ele quer mudar a história desse bairro, da rua onde você mora. Nós precisamos trazer os céus aqui na terra. E aí a palavra do Senhor continua declarando que Eliseu então, não como Elias que mexia com a natureza, mas Eliseu vai e diz assim: traz-me um prato novo e coloca sal nele. Aleluia. Eu gosto do Senhor porque Ele não atua com coisas humanas, Ele não vai naquilo que todo mundo faz. Queridos, nós não somos aqueles que servimos um Deus que é igual a todos os outros. Não, nosso Deus é diferente. Aí aquele homem vai e pede para trazer um prato novo e coloca sal. Queridos, Deus quer usar a sua vida, mas precisa ser novo. Precisa ser algo novo. O que é novo no Senhor? Algo que não tem contaminação. Nessa manhã nós precisamos começar a entender, como igreja do Senhor, nós não podemos ter contaminação. Deus precisa de um prato novo. Deus precisa de um vaso novo. Deus precisa de uma vida santificada. Nessa manhã começa a examinar a sua vida. Nós estamos num culto de ceia. Começa a examinar: Senhor, será que o Senhor poderia dizer, olhar para mim e dizer: eis aqui um prato novo para o milagre que o Senhor tem para fazer? Queridos, Deus vai fazer algo na sua vida, na sua casa, naquilo que você precisa, mas você precisa ser um prato novo, porque a palavra do Senhor diz que aquele prato novo precisava receber sal, e nós entendemos o que é sal na palavra do Senhor: é o tempero, e o sal na medida certa. E aí a palavra do Senhor continua dizendo que trouxeram então esse prato e colocaram o sal. E aí o que aconteceu? Então foi ele à frente das águas e jogou sal nela e disse: sararei essas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Segunda coisa, queridos. Terceira coisa, aliás. O Senhor quer usar a sua vida para trazer mudança em outras situações. Nessa manhã o Senhor está dizendo que Ele quer fazer isso nessa semana, nesse mês, nesse ano na sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que Eliseu foi lá e jogou sal nas águas. O que você entende disso? A palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra. E o Senhor quer te colocar no meio das águas contaminadas, mas você não pode deixar de ser sal. Porque muitas vezes nós estamos misturados com as águas contaminadas, mas nós nos tornamos, o sal é tão pouco ali que se dissolve e não faz efeito nenhum. Nós temos que ser o sal na medida correta que o Senhor nos colocar, para nós trazermos cura para essas águas. Nesses últimos dias, o Senhor está dizendo: eu vou te dar sal, eu vou te dar a quantidade que você precisa de unção para mudar essa situação. Nessa manhã você é esse sal, e o Senhor vai te colocar na quantidade correta, a quantidade certa para trazer bênção para a sua vida. Mas você precisa ser esse sal na medida correta. Porque muitas vezes nós somos sal, mas nós deixamos a comida salgada. Sabe o que é isso? Aquele crente chato. Ele está no meio das águas contaminadas, mas ele salga a água. Aí as pessoas não têm vontade de ser como ele, elas têm vontade de não ser como ele. Queridos, peça ao Senhor: Senhor, eu quero estar alinhado, eu quero estar na quantidade certa. Senhor, eu não quero ser uma quantidade que não traga cura, eu não quero ser uma quantidade também que as pessoas fiquem incomodadas. Eu quero ser na quantidade correta, a medida correta. Olha o que diz a palavra do Senhor, que depois disso sarou, ele disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade.
E aí, verso 22, o que aconteceu? Ficaram então puras aquelas águas até o dia de hoje. Aleluia. A obra que o Senhor faz é completa. Você crê nisso? Aonde você está, querido? Comece a entender: Senhor, eu sou sal, eu quero estar na medida certa. Senhor, eu sou sal, e eu creio que o Senhor vai nesta manhã te dar a medida correta para trazer cura para todas as áreas da sua vida. Queridos, enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, o Senhor me mostrou, me deu uma visão muito rápida, mas muito clara. Eu não entendi no primeiro momento, que foi antes do momento profético, mas quando o Gabriel começou a falar, eu entendi. Eu vi alguns, sabe aqueles letreiros com sinais, com sinal de Wi-Fi? Mas eu via pessoas, eu quero dizer para você, não se preocupe, eu não vi o rosto, mas eu vi pessoas. E em cima de alguma dessas pessoas o sinal estava fraco. Mas eu não entendi. Mas aí veio a palavra e o Senhor disse para nós estarmos conectados com Ele. Queridos, talvez nessa manhã você fale assim: Senhor, eu acho que eu ainda não estou sendo a medida certa de sal. Mas Deus vai te dar a medida certa, a quantidade certa de unção que você precisa. O que é que está na sua vida que não está bom? O que é que está estéril? O que é que não está produzindo? O que é que não está acontecendo na sua vida? Hoje, nessa manhã, Deus tem a quantidade, a porção de unção correta para você levar a bênção do Senhor quando você sair deste lugar. Porque é quando você sai deste lugar que nós temos que levar a glória do Senhor. E Eliseu estava ali naquela posição, talvez ele estava sendo desafiado, mas a palavra do Senhor diz que ele foi o canal de bênção para trazer para aquela cidade. E eu quero dizer para você nessa manhã, eu quero profetizar que você é o canal certo, que Deus vai te usar para trazer cura em todas as áreas necessárias. Na sua casa, querido, Deus tem uma porção. Deus tem uma porção de milagres para você nessa manhã. Mas a palavra do Senhor continua declarando que depois disso as águas foram saradas, a terra se tornou fértil até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade, zombando dele, dizia: sobe calvo, sobe calvo. E viram-se ele para trás, e os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos, e dali foram para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Queridos, mais uma vez Eliseu está sendo desafiado. Essa é uma parte, eu sei que polêmica da palavra do Senhor, que dá a impressão que é um Deus vingativo. Como que o Senhor faz isso com 42 meninos? Mas o que é importante aqui, queridos, nessa passagem, é que mais uma vez o homem de Deus foi desafiado. E aqui, o homem de Deus naquela época, ele era a boca de Deus, era alguém que era muito respeitado. Queridos, você também deve ser alguém muito respeitado. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: olha, eu prefiro não falar dele, porque ele é um homem de Deus, ele é uma pessoa séria. E naquele tempo, queridos, um profeta tinha um peso muito forte. Então quando esses moços, quando essas pessoas começam a mexer com Eliseu, na verdade, eles estavam questionando o chamado de Eliseu, eles estavam questionando o profeta, ele ser profeta. Então, o que acontece? Eliseu ouviu aquilo, porque Eliseu tinha acabado de receber a porção do Senhor. E aí quando eles dizem: sobe calvo, sobe calvo, sobe careca, eles estão falando: faça como Elias. Elias era um homem de Deus, ele subiu, você também vai subir? Então sobe Eliseu, sobe. Está desafiando Eliseu, está dizendo para ele: ô careca, sobe. E esse careca também, existe uma corrente que eu gosto muito, que eu acredito muito nessa corrente, que diz que na verdade Eliseu não era careca, mas
Eliseu, como um discípulo, ele usava a cabeça coberta. Então, eles estavam questionando isso, porque agora Eliseu já não estava mais com a cabeça coberta, porque ele era o profeta de ofício. E aí então eles estão dizendo, então sobe, você é o profeta, sobe agora, faça como Elias. Queridos, eu quero dizer que você também vai ser questionado. Talvez as pessoas vão dizer assim, mas você não é crente, você não vai na igreja. Mas queridos, se você ficar firme no propósito do Senhor, o Senhor vai colocar por terra tudo aquilo que se levanta contra você. A palavra do Senhor diz que os ursos saíram. Então veja, Eliseu estava em um lugar que nós estamos vendo que não era um lugar que passava muitas pessoas, porque as ursas saíram daquele lugar, um bosque então próximo de algum lugar com mata fechada. Ele foi afrontado no seu ministério. Talvez ele estava numa situação complicada, ele poderia ser morto. É por isso que talvez o Senhor foi rígido, nós não entendemos, mas ele estava numa situação difícil. Mas a palavra do Senhor diz que Deus providenciou algo e abateu os inimigos. Eu quero dizer, não se preocupe, querido, seja a situação que você estiver, fica firme. Ainda que você seja questionado, as pessoas digam assim, mas você não é crente. Nós, como igreja do Senhor, nós iremos ser confrontados. Muitas vezes, querido, nós vamos ter que pedir e nós vamos ter que dar uma palavra forte para algumas situações. Eu me lembro que uma vez eu estava na casa dos meus pais, estava lá por um período, e aconteceu algo muito, muito triste na minha casa. Entrou alguns amigos dos meus sobrinhos e eles estavam fazendo coisas ilícitas no quintal da casa dos meus pais. Eu me levantei, isso era 3 horas da madrugada. Queridos, o Senhor me deu uma autoridade, eu fiz algo que naturalmente, no primeiro momento eu levei uma bronca do meu pai, mas depois ele viu que era algo de Deus. Eu saí e coloquei aqueles meninos tudo para fora da casa do meu pai. Eu disse, aqui vocês não vão fazer coisa errada. Não é a minha casa, mas é a casa do meu pai. E eu coloquei eles para fora e eu sei que eu passei por uma situação de risco. E depois meu sobrinho iria sair e ele subiu numa moto de um dos amigos. Queridos, e Deus me deu uma palavra, né? Eu amo os meus sobrinhos, mas eu falei assim para eles, se você subir nessa moto você vai ser preso hoje. Minha mãe me cutucou e falou, Daniel, como que você fala isso? Eu falei, eu estou falando isso, eu estou sentindo que eu tenho que falar isso, se você subir. E aí eram 2, aí um ficou e o outro foi. E à tarde ele foi preso. E aí lá na frente ele disse assim, se eu tivesse te escutado, tio. E ele não estava fazendo nada errado naquele momento, não. Quando ele foi preso, não, mas ele estava com alguém que tinha feito coisa errada. Queridos, em algumas situações Deus vai colocar uma palavra forte, não tenha medo. É necessário o Senhor fazer. Queridos, muitas vezes nós temos medo, e eu sinto pelo Espírito Santo dizer aqui que existem pessoas que estão numa situação e você tem medo de orar, e você tem medo de falar uma palavra, ainda que seja dura, você tem medo de entregar alguém. Em algumas situações nós estamos pensando, Senhor, mas tem misericórdia. Não, entrega, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor fazer. Mas você precisa ser o sal nessa questão. Você precisa entender, eu estou trazendo a cura, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Nós como igreja do Senhor, muitas vezes nós oramos e pedimos e clamamos, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor tem amor, mas em algumas situações nós temos que falar, Senhor, está aí, trabalha, faz, não tenha medo, querido. Se você tem a consciência que você está como sal nessa situação, diga, Senhor, eis-me aqui, o que eu tenho que fazer? Eliseu tinha a palavra correta, Eliseu tinha o momento correto, e ele sabia como se posicionar. E no momento que ele estava sendo afligido, no momento que ele estava sendo questionado, no momento que ele estava sendo colocado em dúvida como homem de Deus, o Senhor foi lá e fechou a boca daqueles que estavam falando. Deus também vai fechar a boca do seu inimigo nessa situação. Não precisa você ter medo, não precisa você ter medo. Se você está na posição correta, Deus vai fazer, Deus vai agir. Mas nós precisamos estar como Eliseu, sabendo
e conhecendo a vontade do Senhor. E você vai ver que depois Eliseu subiu para o Monte Carmelo, o lugar onde Deus se manifestava. Queridos, assim as nossas vidas. Você passa num momento difícil, o Senhor vai lá te dar providência, e você vai continuar a sua vida. Nessa manhã existem pessoas que estão estacionadas por causa dos problemas, das dificuldades. O Senhor está dizendo assim: não se preocupa, seja sal nessa situação, leve a cura. Seja sal nessa situação, leve a cura. Seja a terra fértil, leve a bênção do Senhor nesse lugar que não está produzindo. E continua a sua caminhada. O Senhor está falando para você nessa manhã: continua a sua caminhada. As coisas estão te afrontando, não se preocupe, o Senhor vai fechar a boca do seu inimigo. Continua a sua caminhada. Mas muitas vezes vem um problema. Eliseu poderia dizer: Senhor, eu pedi a porção dobrada, agora eu estou sendo questionado. Senhor, no meu ministério só está sendo questionado, as coisas só estão acontecendo, não está acontecendo, está indo para trás. Senhor, o que eu faço? Então eu não quero mais. Mas Eliseu continuou. E você vai ver que no final da vida de Eliseu, embora ele não ter passado essa unção para outra pessoa, mas você vai ver que ele fez o dobro de milagres que Elias tinha feito. E o último foi poderoso, porque a palavra do Senhor diz que os ossos dele já estavam secos, ele estava há muito tempo sepultado, mas quando um corpo bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Aleluia. Queridos, a promessa do Senhor, ela é fiel. Aleluia. Eliseu estava morto, mas a promessa do Senhor se cumpriu. Deus deu porção dobrada do Espírito dele. Aleluia. Queridos, eu quero dizer que a promessa do Senhor vai se cumprir, não importa. Os ossos estavam secos, mas trouxeram vida para outra pessoa. Talvez você possa dizer assim: mas a minha situação está difícil. Querido, se existe vida em você, Deus vai fazer algo sobrenatural. Mas você precisa estar vivo, como nós cantamos, essa chama que está acesa. Você precisa estar firme naquilo que o Senhor deu para você. Então nessa manhã o Senhor está dizendo: eu tenho a solução para você, mas você precisa estar alinhado comigo. Nós, como igreja do Senhor, o Senhor tem a resposta para esse bairro, mas nós precisamos estar alinhados. Deus tem resposta para a sua situação. Nessa manhã a resposta é você. A resposta é você. Eu sei que Deus tem levantado pessoas neste lugar e vai levantar grandes ministérios. O Senhor vai te usar para grandes momentos, pode ter certeza disso. Queridos, nesses últimos dias nós vamos viver grandes coisas do Senhor, mas você precisa estar alinhado com Ele. E o Senhor vai te dar a medida correta de sal sobre a sua vida. Deus vai curar as águas através das suas mãos. Deus vai fazer com que aonde não produza, possa produzir. Você crê nisso, querido? O que é que você precisa? Feche os seus olhos neste momento. O que é que você precisa do Senhor? O que é que você olha e diz assim: Senhor, essa água aqui não está boa, essa terra aqui não está produzindo. O Senhor nessa manhã vai te dar diretrizes para que você tenha um resultado correto. O que é que você precisa? De entendimento. O Senhor diz que existem pessoas aqui que precisam de um discernimento, de uma sabedoria no seu trabalho. Você precisa nesses dias de uma direção para você fazer algo. Então o Senhor nessa manhã está dizendo: eu vou derramar sobre você, e você vai ser sal nessa situação. Você vai ter o resultado correto nessa situação. Queridos, nós iremos enfrentar ações do inimigo que vai desmotivar você. Você vai olhar e falar assim: Senhor, mas eu estou fazendo a sua vontade, mas o que está acontecendo? Olha aí. Mas não se preocupe, que o Senhor vai fechar a boca de Satanás. O que é que você precisa nesta manhã? Coloque-se de pé.